Nós vamos fazer contato com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Wagner Santana. Bom dia, Wagner. Bom dia aí aos ouvintes da Rádio Brasil Atual. Wagner, logo mais, a partir das 11 horas da manhã, vai haver um protesto das centrais sindicais em frente ao Ministério da Economia, em Brasília. E os dirigentes vão apresentar um documento elaborado pelo Fórum das Centrais com propostas para a preservação da vida, emprego e renda e uma agenda pela retomada da economia. Como você vê e qual a importância dessa mobilização nesse momento, Wagner? Na verdade, os trabalhadores hoje são duplamente afetados pela pandemia. O primeiro são nos socorros necessários à manutenção da vida, à saúde, e a outra questão é a que se abate em relação à pandemia, né? Muitos trabalhadores sem condições de sustentar suas famílias, de levar os recursos necessários para suas casas, pagar contas, e também a ameaça do desemprego que paira sobre a cabeça de todos nós, que não sabemos, né, ao certo qual o tamanho que esta pandemia afetará a economia e o emprego. Portanto, a manifestação que a Central programa para o dia de hoje, o documento a ser apresentado, é uma tentativa de intervenção dos trabalhadores, através das suas organizações, de demonstrar, primeiro, uma insatisfação com as medidas que vêm sendo tomadas no combate à pandemia e a proteção, principalmente, das camadas mais vulneráveis da nossa população. E segundo, que há uma preocupação forte em relação a como sairemos dessa crise. Então, os pontos que as centrais apresentam, elas tratam de medidas básicas, né, que precisam ser tomadas para a proteção do emprego, da qualidade de vida, né, e da tranquilidade à classe trabalhadora no pós-pandemia, né? Tem medidas ainda de combate, né, às situações para a pandemia, mas também já alertam sobre outras possibilidades para o pós-pandemia. E é necessário chamar a participação não só do governo federal, mas do Estado como um todo, porque as experiências de outros países, inclusive mesmo aqueles que têm governos ditos como liberais, mostra que essa participação é fundamental na retomada da economia e também da renda e do emprego da população, Wagner. Exatamente, essa crise, se nós compararmos com outras, né, ela não se trata aqui de um simples debate ideológico de qual que é o papel do Estado, né? Se você perceber, outros estados, por mais políticas neoliberais que defendam, como por exemplo Estados Unidos, né? Estados Unidos emitiu 3 trilhões de dólares, está gastando esse dinheiro para proteger sua economia, né? Então, é um Estado extremamente neoliberal, com uma política extremamente de Estado mínimo, corrigindo aqui, né? E que está intervindo fortemente na economia. Os países europeus estão fazendo isso. Ou seja, não há país, não há nenhuma economia hoje, nenhum presidente, né, ou dirigente desses países que não estejam intervindo fortemente e sendo o Estado o indutor de políticas de proteção e de retomada da economia. No Brasil é o contrário. O que nós estamos assistindo, o que ouvimos, né, o próprio Guedes já disse várias vezes, né, que vai proteger aqueles que não dão prejuízo ao Estado, né, e uma intervenção que aponta para que o senhor mercado que regulamente, né, depois as situações de recuperação da economia. Isso nós não estamos assistindo em país sério nenhum. Portanto, o encaminhamento das centrais, e são 6 pontos que nós estamos colocando aqui, né? Eu posso ter a oportunidade de falar com vocês sobre eles, desses 6 pontos, mas a intervenção, ela tem que ter o protagonismo do Estado.
federal, estadual e municipal, né, para que a gente possa sair de forma mais rápida, né, e com menos prejuízo sobre os trabalhadores. Se não houver esse entendimento, é só sobre as costas dos trabalhadores que o custo dessa pandemia recairá. Wagner, então eu queria justamente que você falasse a respeito desses 6 pontos que são destacados pelas centrais. Ok, nós vamos estamos com um documento elaborado. O Guedes já disse, agora arrumou a desculpa de que está em quarentena, que não pode receber as centrais. Nós vamos insistir para que alguém do ministério dele receba esse documento. Vamos apresentar no Congresso, vamos apresentar no Senado. Mas primeiro ele trata da questão do auxílio emergencial. O auxílio emergencial ele tem que durar enquanto durar calamidade. Se a calamidade está programada até dezembro tem que ter o auxílio emergencial de R$ 600. Isso para que as pessoas possam ter previsão, porque senão ela recebe 2 meses, que é a prorrogação que está prevista, e ela, ao invés de gastar esse dinheiro, ela vai economizar desses 600, ela vai economizar 100, vai economizar 200, porque não sabe como é que vai ficar os meses de setembro, outubro, novembro, dezembro, porque emprego ela sabe que ela não vai arrumar mais mesmo. Então, essa é a primeira questão emergencial de renda para os menos assistidos. O segundo ponto é a questão da reorganização do sistema público de trabalho, emprego e renda. Aqui está colocada a questão do seguro-desemprego. Vocês lembram que na crise, durante o governo Dilma, nós fizemos a sexta parcela do seguro-desemprego, que era uma forma de você, para os trabalhadores que ficam desempregados nesse período, e a gente tem aí uma ameaça de um número forte de desempregados, né, que esses trabalhadores possam acessar mais uma parcela ou em maior quantidades, aí depende de negociação, o valor do seguro-desemprego. A outra questão são aqueles trabalhadores, né, hoje, de aplicativos, trabalhadores informais, que já retiraram seu seguro-desemprego há um ano atrás. E a nova legislação do seguro-desemprego diz que só depois de 18 meses trabalhando que você pode recorrer a ele novamente. E tem trabalhadores que nós estamos passando por uma crise há vários anos, né, que ficaram desempregados há 8 meses atrás, arrumaram um emprego agora, e agora estão novamente demitidos e não têm esse recurso. Portanto, são situações que podem aí aliviar a conta para milhões e milhões de pessoas que estão nessa situação. Uma outra questão, medidas de proteção ao emprego em empresas, micro e pequenas empresas, que são essas empresas que não têm acesso a qualquer recurso para, nesse momento, conseguir capital de giro, né, para poder pagar suas contas e pagar um ou dois trabalhadores que dependem desse emprego. São grandes empregadores nesse país e você precisa ter uma linha de crédito que essas empresas tenham acesso para que efetivamente as políticas de garantia de emprego, essas empresas tenham acesso. Então, essa é uma outra medida extremamente importante que atende aí a maioria, se juntarmos aí as médias empregos, a maioria dos trabalhadores empregados estão nas micros, pequenas e médias empresas. A questão do crédito, tão falado aí das empresas não têm acesso ao crédito, né? 80% das empresas que procuram por crédito, isso não significa que são 80% das empresas, é 80% das que procuram. Elas não têm conseguido crédito porque as regras que os bancos determinam, e eles estão com dinheiro público para isso, estão com seu dinheiro, com meu dinheiro, né, à disposição para fazer esse tipo de empréstimo, mas eles continuam ainda usando das mesmas regras de avaliação de crédito que usavam antes da crise. Né? E agora todos nós sabemos que nós não sabemos como é que vai acontecer, se essa empresa estará aberta daqui a 6 meses ou 8 meses, se ela conseguirá sobreviver a essa crise, e eles avaliam dessa forma a concessão de crédito para a produção.
E também a questão do crédito para o consumo, na outra ponta. Não adianta produzir e não ter quem consome. E não adianta ter consumidor se não há quem produz. Então, a questão do crédito ela precisa ser resolvida. A outra questão, assistência técnica, que na verdade são programas de formação, qualificação. Se um microempreendedor, né, ele quer mudar a atividade da sua empresa, ele precisa ter crédito para isso. Se ele quer deixar de costurar calças, né, para uma empresa, um grande lojista, ele quer mudar a sua atividade para costurar sapato, por exemplo, um exemplo simples, né? Ele precisa ter crédito para ter acesso a equipamento, aos insumos necessários para mudar suas atividades. Então, o que a gente chama de assistência técnica, formação, qualificação de trabalhadores, todas essas questões que o Estado tem um papel importante. E, por último, a gente estabelecer uma agenda para a retomada da economia. E aqui é extremamente importante porque o Estado não pode deixar que o mercado regule isso. O Estado tem que ser o indutor, como eu disse agora há pouco. Então, o Estado tem que investir em infraestrutura, o Estado tem que investir em saneamento básico. São oportunidades e necessidades que o Brasil tem em que o Estado pode ser um forte indutor da economia. A construção civil, que é um grande empregador. Então, incentivar o Minha Casa Minha Vida. Nós temos 30% da nossa população que poderiam ter acesso a uma casa através do programa Minha Casa Minha Vida. Nós temos 40% da nossa população que não tem acesso à água, a esgoto, né? Não tem acesso ainda, né, parte à energia elétrica. Então, o Estado sendo o indutor e o financiador de políticas que faça a economia girar. Né? A agricultura, promoção da agricultura familiar no campo, que são, na verdade, aqueles que produzem o alimento, a maioria do alimento que a gente consome, não é a soja, não é o investimento na plantação de milho, soja, mas é aquele pequeno produtor que está lá no pequeno sítio dele. A questão da valorização e uma grande oportunidade de valorização e investimento no SUS. Quem está segurando a onda de combate à pandemia é o sistema público, é o famoso SUS, tão criticado, né, por esse governo que aí está, tão criticado pela nossa sociedade, que não tem, na questão pública, de saúde pública, uma perspectiva de solução dos problemas de saúde da nossa sociedade, e que o SUS carece, né, de muita investimento estadual na contratação de médicos, de enfermeiros, na organização dos atendimentos das UPAs, das UBSs, que a gente sempre viu aí deixada de lado, né, e a maioria delas tendo que se reorganizar para ser atendida aí para o combate à pandemia. Então, são situações essas, são esses pontos centrais, né, que nós estamos levando hoje, vamos divulgar para os nossos trabalhadores como a nossa impressão, a nossa proposta para que o Brasil saia melhor dessa crise. E lembrando que esses pontos que você destacou, Wagner, estão no documento que vai ter ali o ato de entrega, né, o ato simbólico de entrega pelos presidentes das centrais em frente ao prédio do Ministério da Economia a partir das 11. E as pessoas podem participar também pelas redes sociais, virtualmente, Wagner. Isso, né, o ato ele será de forma presencial, controlada, com aproximadamente aí 50, 60 dirigentes das centrais sindicais que assinam esse documento, são as 6 principais centrais desse país, então num ambiente extremamente controlado, com distanciamento. Infelizmente nós não estamos podendo ir às ruas, não podemos cometer esse desatino de chamar manifestações, até gostaríamos e achamos que é extremamente necessário, mas os trabalhadores podem, através das redes sociais,
acompanhar, entra no site dos sindicatos, dessas centrais sindicais, da CUT, da Força, da CGT, da UGT, da nova central sindical. Essas centrais sindicais estarão nos seus sites divulgando esse ato, e a forma de você participar dele é entrando lá, dando um like, fazendo ali o seu comentário, apoiando essas medidas que precisarão ser negociadas, porque muitas delas dependem também de um projeto do Executivo ou de medida do Legislativo. Né? Do Executivo a gente, sinceramente, espera pouco. Esperamos que eles, pelo menos, recebam a pauta, analisem, mas não acreditamos que seja o ambiente favorável a ouvir os trabalhadores. Nunca foram nesse governo inteiro, e não imagino que vá mudar de postura agora. Tá certo, Wagner. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu aqui agradeço, aí um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Bom dia. Conversamos aqui com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Wagner Santana. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.